Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 2, sexta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a justificação pela fé. Os dois chamamentos de Abraão. Leamos Gênesis capítulo 11, versículos do 31 ao 32. Tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Agora vejamos Atos 7:2. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. Aqui, Estevão afirma que o Deus da glória apareceu para Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, ou seja, em Ur dos Caldeus. Foi o pai de Abraão, Tera, que o levou para Arã. Gênesis capítulo 11, versículo 31. Antes disso, Deus havia aparecido a Abraão pela primeira vez e dito: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Arã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Atos capítulo 7, versículos do 3 ao 4. Vemos aqui que o Deus da glória já havia aparecido a Abraão, pedindo para ele sair de Ur dos Caldeus, mas ele não saiu. Abraão ainda não cria na palavra de Deus, não tinha fé alguma, por isso ficou ali parado. Foi necessário seu pai sair, levando toda a família para Abraão ir embora daquela terra. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, lemos: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Essa foi a segunda aparição de Deus a Abraão. Ele acrescentou algo no segundo chamamento: sai da casa de teu pai. Abraão somente saiu de Ur dos Caldeus porque seu pai levou toda a família. Ele não tinha forças para deixar sua família, por isso se escorou em seu pai e permaneceu em Arã até a morte dele. Após a morte do pai de Abraão, Deus apareceu novamente para chamá-lo. Na segunda aparição de Deus, a fé de Abraão aumentou um pouco mais. Quando Deus fala conosco, nossa fé aumenta. A fé de Abraão não veio de uma só vez, e sim à medida que Deus falava com ele. A fé vem por ouvirmos a palavra. Romanos 10:17. Por isso, em nosso viver, não devemos negligenciá-lo. Deus fala conosco nas reuniões da igreja, nas conferências e na leitura dos livros espirituais. Se ouvirmos sua palavra, nossa fé crescerá mais e mais. Em Gênesis capítulo 12, versículo 4, vemos finalmente que Abraão saiu. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã.
Deus tinha dito a Abraão para sair apenas com sua mulher, mas ele ainda, muito apegado à família, levou consigo a Ló, seu sobrinho. Mais adiante lemos: atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículos do 6 ao 7. Essa foi a terceira aparição de Deus a Abraão, e sua reação espontânea foi edificar um altar ao Senhor. Sempre que o Senhor aparece para nós, nossa fé aumenta e nos consagramos mais a Ele. Uma característica marcante de Abraão era ter uma vida de altar e tenda, sempre invocando o nome do Senhor. Gênesis capítulo 12, versículo 8, do capítulo 13, versículos do 3 ao 4. Sua vida foi para servir ao Senhor. Que todos nós possamos ter esse viver. Uma importante lição com a separação de Ló. Em Gênesis capítulo 13, versículo 1, lemos: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Deus abençoou muito Abraão, e por estar junto dele, Ló também foi beneficiado. A terra onde estavam já não comportava os bens que eles possuíam, conforme lemos. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Versículos 5 e 6. Abraão então disse a Ló: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Versículo 9. Nesse momento, Abraão já estava mais maduro e sua fé havia aumentado um pouco mais. Podemos fazer essa afirmação pelo fato de Abraão ter dado a Ló a preferência para escolher a terra. Isso indica que ele tinha total confiança que Deus o guiaria pelo melhor caminho, mesmo escolhendo por outro. Você acha que Abraão deixaria Ló escolher primeiro se ele tivesse no início de sua experiência com Deus? Provavelmente não. Isso só aconteceu porque Abraão aprendeu a confiar no Senhor. Sobre a escolha de Ló, em Gênesis capítulo 13, versículo 10, lemos: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Esse versículo mostra que aparentemente Ló havia feito uma boa escolha. Ele escolheu um lugar muito bonito, uma planície sem montanhas. Contudo, os versículos seguintes mostram que Ló foi armando suas tendas até chegar a Sodoma. Gênesis capítulo 13, versículos do 12 ao 13. Essa é uma grande lição para nós. Devemos tomar cuidado com nossas escolhas. Além disso, Ló não devia ter se separado de Abraão, que era o representante de Deus naquele momento, aquele a quem Deus aparecia e com quem falava. Ló prosperou por estar junto de Abraão. Devemos estar sob a liderança daqueles que o Senhor colocou à nossa frente. Se acharmos que podemos fazer nossa própria obra ou seguir nosso próprio caminho, assim como Ló, tomaremos decisões precipitadas que custarão muito caro. No início do capítulo 14 de Gênesis, houve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Versículos 1 ao 2. Os 4 reis venceram e levaram a população de Sodoma cativa, e Ló estava entre eles.
Apesar de se haverem separado, Abraão amava seu sobrinho. Quando foi avisado de que Ló tinha sido levado cativo, saiu em seu resgate com apenas 318 homens. Ele lutou contra o exército dos 4 reis e saiu vitorioso dessa batalha, pois Deus estava com ele. Versículos 14 ao 17. Devemos ter o mesmo coração de Abraão e lutar pelos irmãos. Porém, Ló, em vez de se arrepender-se e voltar para junto de Abraão, retornou a Sodoma. Após essa vitória de Abraão, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis capítulo 14, versículo 18, apareceu a ele com pão e vinho e o abençoou. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Versículo 19 ao 20. Essa reação de Abraão em dar o dízimo a Melquisedeque foi algo totalmente espontâneo. Ele reconhecia que aquela vitória tinha sido dada por Deus. Da mesma forma, nós também devemos reconhecer que tudo vem de Deus e não do nosso esforço natural. Com respeito a Melquisedeque, em Hebreus 7,3, vemos que ele não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ele era diferente de Arão, que representava o sacerdócio humano, terreno e limitado. Por isso, o Senhor Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4 e Hebreus capítulo 7, versículo 21. Pois é ele que se compadece de nós perpetuamente. Hebreus capítulo 7, versículo 3, confrontar com Hebreus capítulo 4, versículo 15. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.